Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu sei que eu vi comentando isso nos meus vídeos anteriores, mas fazer o quê? Mais um episódio excelente de House of the Dragon, com mais política, ação, Dracarys de volta e muito mais. Como eu comentei no meu último vídeo, na análise do segundo episódio, esses 3 primeiros aqui de House of the Dragon são como se fosse uma partida de xadrez. No primeiro episódio, tiveram a ideia, vamos jogar xadrez? Vamos fazendo isso, botando a Rhaenyra para ser herdeira ao Trono de Ferro. No segundo episódio, eles botaram as peças na mesa, com o Viserys se casando com a Alicent, e esse casamento pode acabar afetando a ascensão da Rhaenyra como herdeira. Já nesse terceiro, já tivemos o nascimento lá do Aegon II, que agora sim vai ameaçar a ascensão da Rhaenyra como herdeira lá no Trono de Ferro. Mas calma, vamos com calma. Esse episódio tem um salto temporal de 3 anos em relação ao segundo. Aqui, como eu contei, já temos o nascimento do Aegon II, filho do Viserys com a Alicent. A Alicent está grávida de mais um, mas na verdade vai ser mais uma. A segunda filha dela vai ser filha, que vai ser a Rhaelena Targaryen. Quem viu meu vídeo dos dragões sabe o que ela vai fazer. E também vai ter mais um filho, o Aemond, que promete ser pior, mais podre, mais ruim e vai dar mais raiva na gente do que o Joffrey jamais deu. Bom, começando falando sobre o Rei Viserys. Um detalhe bem legal nesse episódio é mais pro final que fica mais claro, mas é o mindinho dele. Pra quem não lembra, no primeiro episódio, ele cortou o seu dedo no Trono de Ferro. No segundo, vimos que o dedo dele tá podre, tá preto. Ele tentou salvar o dedo ali, mas pelo visto não teve salvação. O dedo foi amputado, não só o mindinho, como também esse dedo aqui, que eu confesso que não sei o nome, o quarto dedo, É um detalhe bem pequenininho e tal, mas é bem interessante e pode ser talvez o motivo da morte do Viserys mais pra frente. Falando no Viserys, vimos que a relação dele com a Rhaenyra, que como vimos no primeiro episódio, era um pouquinho mais íntima, eles de fato eram bom pai e boa filha, eram bem unidos, mas aqui, após esses 3 anos, em relação ao segundo episódio, eles estão cada vez mais distantes, cada vez mais longe um do outro, só que mesmo assim ele bate o pé e diz que ela é a sua herdeira. E mesmo ele tendo um filho homem, quem vai assumir quando ele morrer vai ser a Rhaenyra e não o Aegon. E todo mundo concordou, mesmo algumas pessoas não gostando tanto assim. Só que aí tem a cobra, tem o Otto Hightower. O Otto fala ali pro Viserys que tá o Aegon, que tem agora 2 anos de idade, se casar com a Rhaenyra, que agora tem 18, mais ou menos. Vai crescer, o Viserys recusou. Mas dá pra ver que o Otto vai bater bastante nessa tecla, vai plantar a semente do caos e vai colher mais pra frente, e ele vai colher sim. O Otto ele já começa a fazer até mesmo a cabeça da Alicent. Ele fala ali pra Alicent que o Westeros jamais vai aceitar uma mulher no Trono de Ferro e que o Aegon, o seu neto e o filho da sua filha, que vai ser o rei de Westeros. E dá pra ver que a Alicent mesmo, claro, se afastando muito da Rhaenyra, ainda gosta dela, tem um respeito por ela, falaremos sobre tudo isso mais pra frente, e ainda apoia ela como herdeira. Mas o Otto vai aos poucos corrompendo ela, falando que o Aegon tem que ser rei, vai botar isso várias vezes na cabeça dela, vai corromper ela e mais pra frente, vocês estão vendo o que ela vai fazer aqui na série. E é meio doido, o Otto vai corromper a sua filha e a sua filha vai corromper os seus filhos, pois a família Hightower não é confiável. Mas o que o Otto fala é verdade, é muito difícil de Westeros aceitar facilmente a Rhaenyra como herdeira após o Viserys, porque uma coisa é você jurar e aceitar a decisão do rei enquanto o rei tá vivo. Rei, dá uma ordem e você tá morto. Mas quando o rei morrer e o Trono de Ferro ficar vago, aí começa o problema. Vemos o que aconteceu lá com a Rhaenys. Ela teoricamente teria mais direito ao trono do que o Viserys, mas porque ela é uma mulher, o Viserys acabou assumindo. E agora o contexto é totalmente ao contrário, porque 4 anos atrás, que teoricamente foi quando aconteceu o primeiro episódio, só tinha de fato a Rhaenyra como herdeira direta ao Trono de Ferro, por ser filha do rei, e também Aldaemon, que era irmão do rei. Só que agora o rei tem um filho legítimo, um filho Targaryen e um filho saudável. Ou seja, o jogo virou e isso não é nada bom.
Falando na relação da Alicent com a Rhaenyra, como eu comentei anteriormente, elas ainda se gostam, claro, estão bem mais distantes do que era no segundo episódio, por exemplo, mas ainda se gostam, ainda tem um pingo de respeito uma pela outra, respeito que vai sumir, mas por enquanto ainda tem. Só que agora, com a traição e com a perda da amizade lá da Alicent, a Rhaenyra se sente sozinha, se sente bem solitária, né? Tem aquela cena dela andando pelo salão de festas, eu acho que é assim que se chama aquele local, sozinha, sem ter pra onde ir, sem ter pra quem conversar. Aí aproveita a brecha da discussão com o Viserys, mete o pé e meio que encontra conforto lá no Sir Criston Cole, que foi o cavaleiro que a própria Rhaenyra escolheu para proteger o seu pai lá no segundo episódio. E eu achei bem legal que finalmente tivemos uma cena dos dois e tal, com mais diálogos, mais profundidade, porque na vida real, aqui de curiosidade, a Emilia Alcock, a Rhaenyra jovem, e o Fabian Franco, que faz o Sir Criston Cole, são bem amigos e são bem próximos. E nessa cena, ali da fogueira, a gente vê um pouco mais da determinação da Rhaenyra e também do seu sentimento ali naquele momento, né? Ela vai lá, esfaqueia, 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 sangue, 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 joga na sua cara, e ela continua. E dá pra ver nos olhos dela, a Emilia Alcock mandou bem demais, o que ela tá sentindo, o que ela tá passando e qual é o seu pensamento naquele momento. Ela meio que desabafando, sabe? Que ela é determinada e não vai aceitar ser tratada mal e ser deixada de lado. Cara, de verdade, eu gostei bastante dessa cena. Esse episódio também bateu muito na tecla da Rhaenyra ter um marido, porque beleza, ela é herdeira do Trono de Ferro e tal, mas vai assumir o trono sem ninguém ao seu lado, sem um rei, sem um marido, né? Como é que ela vai ter filhos? Tudo isso, né, tem que acontecer, e ela sabia disso. Aí de começo, um Lannister se oferece para se casar com a Rhaenyra, né? O cara é um pateta, um babacão, ele fala que quer ter dragões e tal, pum, tomam fora do Viserys. O Otto sugere, né, como eu contei anteriormente, ela se casar com seu irmão, com Aegon, ele também recusa, mas aí fala o nome do Laenor Velaryon, filho do Corlys Velaryon, lá com a Rhaenys Targaryen. E esse mesmo Laenor vimos no final do episódio voando com Sea Smoke e metendo vários Dracarys. Eu acho que isso nem é spoiler, né? Tem fotos vazadas do set e tal, né? De meses atrás. Se você vê o nome dos filhos da Rhaenyra, isso de fato vai acontecer. Ela vai se casar com o Laenor Velaryon, vai criar forças, um laço ainda maior, uma aliança maior lá com os Velaryon, né? Unindo assim pra valer duas famílias tradicionais de Valíria, né? Os Velaryon e os Targaryen, e ter os Velaryon ao seu lado, que possuem cerca de 50% da frota marítima aqui de Westeros, vai ser muito importante para Rhaenyra, não agora, mas mais pra frente, quando a Dança dos Dragões de fato começar. Falando agora nos Velaryon, só um detalhe aqui sobre a montagem, sobre a edição desse episódio, que pra mim foram incríveis. De começo ali, deu um gostinho sobre a Batalha dos Degraus, lá com engorda caranguejo, depois focou na política, Viserys, Rhaenyra, Alicent, Aegon e tal, e depois, na parte final, foi pra batalha, foi pra ação. E na minha opinião isso foi uma coisa boa, porque se fosse intercalado ação, né, política, drama, ação, drama, a gente, né, no meu caso, por exemplo, queria muito mais ver ação, ver dragão, ver Daemon, do que ver política. E dar cada coisa pro seu tempo, fazer primeiro drama, né, política, depois ação, porradaria e Daemon, foi uma decisão acertada e, como eu disse, a edição mandou bem demais. Falando em batalhas, Daemon, você é foda. O Daemon não teve tantas falas assim nesse episódio, mas só com um olhar ele conseguiu passar as mensagens, passar o que ele tá sentindo, passar o que ele tá pensando. Matt Smith, cara, eu sou seu fã, que trabalho incrível. Mas vamos com calma. Nesse episódio, tivemos a demonstração clara de que tipo de rei é o Viserys, que preza pela paz, mesmo que a paz acabe enfraquecendo o seu reino. Porque ele fala no começo do episódio que já esperou 3 anos para poder agir, 3 dias não vai fazer diferença. Ou seja, ele esperou 3 anos e 3 dias para poder ajudar o Cloris lá na Batalha dos Degraus. Nem ajudar o Cloris, e sim ajudar o seu irmão, o Daemon, após 3 anos e 3 dias. Cara, pois é. E o Daemon tem total razão em ficar pé da vida com a possível e provável ajuda lá do Viserys, porque se o Viserys ajuda ele, ele vai ser ajudado. E não é isso que ele quer. Tem aquela conversa do Daemon com Cloris lá no segundo episódio, onde eles falam, sempre a gente é o segundo, sempre a gente tem que provar o nosso valor e tal, e o Daemon só ajuda ele justamente para isso, para se provar, para provar quem ele é, sabe?
Tanto que no começo do episódio ele foi lá com Caraxes, acabou não dando certo, acabou recuando, e justamente quando os velaram, e ele consequentemente, né, estava, né, recuado, um pouquinho mais retraído, e na hora de mais fraqueza o Viserys finalmente aparece e oferece ajuda. Faz total sentido a sua revolta, e por isso ele ficou tão furioso, mas tão furioso, que na força do ódio foi lá e foi tentar resolver o problema. E essa é a principal diferença entre o Daemon e o Viserys. O Viserys não tem que provar nada a ninguém. Ele é o rei, ele é o soberano, prefere adiar tudo do que de fato tomar uma decisão que pode eventualmente gerar um conflito. Já o Daemon não. Ele tem que se provar que ele tem que ser respeitado, tem que ser temido. Se tiver que agir, ele vai lá, age, faz acontecer. Age na maioria das vezes na emoção e não na razão, mas ele age, ele faz alguma coisa, sabe? E pô, não sei vocês, mas eu aqui tô adorando ver esse contraste e a relação entre o Viserys e o Daemon, que mesmo não se encontrando pessoalmente, só melhora. E aí tivemos a sequência que, sendo sincero, foi a que eu mais gostei na série até agora. O Daemon vai lá com o seu barquinho, vai bandeira branca, atrai todo mundo pra perto dele, fatia, passa todo mundo, mata todo mundo, depois reúne mais gente em volta dele, aí aparece os Velaryon, aparece o Laenor com Sea Smoke, metendo Dracarys. Cara, que cena, que sequência sensacional. E esse episódio termina com o Daemon matando o engorda caranguejo, pegando literalmente metade do seu corpo e saindo daí, chegando na água, todo ensanguentado. Que espetáculo! Bom, como eu comentei no começo do vídeo, mais um episódio incrível de House of the Dragon. Soube trabalhar muito bem o drama, a política, a ação, a relação dos personagens, as cenas com os dragões, sabe? E claro, plantou a semente para mais pra frente colher o fruto do caos. Porque a partir de agora, meus amigos, é caos atrás de caos, atrás de caos, atrás de caos. Porque a Alicent agora vai querer que o seu filho, que o Aegon, assuma o trono de ferro após o Viserys. Já a Rhaenyra, com toda razão, não, vai querer que ela assuma o trono de ferro, e as sementes estão sendo plantadas para mais pra frente termos a Dança dos Dragões. E aí, o que você achou desse terceiro episódio de House of the Dragon? Na sua opinião, foi o melhor de todos? Qual detalhe você percebeu e eu não comentei aqui nesse vídeo? Comenta nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ter mais vídeos sobre House of the Dragon. E amanhã, terça-feira, vai ter um vídeo, meus amigos, sobre os dragões que você não pode e nem vai querer perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!